Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aqui é plenitude divina, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu quero pensar com vocês hoje a questão da doutrina da união hipostática. Na quinta passada, nós estudamos a doutrina da Trindade, e nós vimos que é uma doutrina praticamente impossível do ser humano entender. Essa doutrina que vamos ver hoje também faz parte ainda desse escopo teológico, que também não é tão fácil de ser entendido. A expressão união hipostática ou união mística são duas expressões para a mesma doutrina. Então, união hipostática é a mesma união mística. Onde você encontrar nos livros de teologia por aí, você já sabe do que se trata. Ela é usada na teologia para explicar a doutrina das duas naturezas, divina e humana, na pessoa de Cristo. A Bíblia apresenta Jesus como Deus e como homem, ao mesmo tempo e em um só corpo. Na cristologia, dentro da teologia sistemática, Deus encarnou, assumiu um corpo humano, tornando-se ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. É isto que significa união hipostática. Então, quando Jesus se apresenta diante dos homens, ainda que eles estivessem vendo ali um homem, a figura de um homem, e era um humano verdadeiramente, ele foi capaz de ir à cruz, morrer, sangrar e, como Deus, depois ressuscitar ao terceiro dia. Então, as pessoas estavam vendo ali diante deles, de fato, um homem, mas na realidade, ele também era Deus ao mesmo tempo. A maioria dos teólogos afirmam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Assim como a doutrina da Trindade, a união hipostática ou a doutrina da união mística é um desafio à compreensão humana, à nossa compreensão. Essa doutrina bíblica aborda um assunto que está no centro do mistério da encarnação de Deus. A doutrina da kenosis explica a encarnação de Cristo, a maneira como ele se esvaziou de alguns de seus atributos divinos para assumir qualidades humanas durante a sua vida aqui na terra. Quando nós formos estudar esse tema, existem alguns probleminhas com essa ideia da doutrina do esvaziamento, que nós vamos também entender aqui. Mas esse é mais um dos mistérios da fé cristã. É praticamente impossível. Como é que nós vamos entender, olhar para Jesus e ver que ele é 100% Deus e 100% homem? Por quê? Porque nós estamos acostumados a olhar uns para os outros e ver apenas seres humanos. Agora, se você der uma olhada na criação, se você estudar ali os dias da criação, você vai ver que no primeiro dia Deus cria coisas de cima, no segundo dia Deus cria coisas terrenas, terceiro dia cima, quarto dia terreno, e assim sucessivamente. Quando chega no final, para que o mundo não ficasse penso, ou fora de balanço, ou fora de equilíbrio, Deus cria o homem, também com praticamente duas naturezas. Nós temos aquilo que é terreno
nós temos esse corpo que é matéria, e nós temos uma parte também imaterial, que é o nosso espírito, que vem de Deus, que é o sopro. Quando Deus sopra naquela imagem semelhante criada por Ele, esse ser humano tornou-se alma vivente. Então, esse é mais um dos mistérios da fé cristã. É praticamente impossível. Como é que nós vamos entender que ao mesmo tempo ali existia duas naturezas, 100% homem, 100% Deus? É fato que todo ser humano com a mente limitada não possui capacidade intelectual para entender como Deus e Filho, o verbo apresentado em João no capítulo 1, né? Vocês lembram? Está escrito lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Esse verbo, ele encarnou, ele assumiu um corpo humano, sem que nem por um instante ele tenha perdido a sua divindade. Em nenhum momento ali Jesus deixou de ser Deus. Essa doutrina ela ganhou destaque e recebeu definição histórica no Concílio da Calcedônia. O Concílio de Calcedônia aconteceu no ano 451 depois de Cristo. Foi convocado pelo imperador bizantino Marciano e teve como principal objetivo resolver a disputa teológica sobre a natureza de Cristo. O concílio rejeitou a doutrina de Eutiques relativa ao monofisismo e declarou a dualidade humana e divina em Jesus Cristo. Monofisismo Se alguém duvidar da existência do diabo, é só conversar com esse motoqueiro. Monofisismo negava a definição da igreja de que Jesus tinha duas naturezas completas, divina e humana. Então esse sujeito, né, o Eutiques, de onde vem essa linha de pensamento chamada eutiquismo, né, ele defendia o monofisismo. E o que é isso? Ele negava que Jesus tinha duas naturezas. Eutiques ensinava que depois da encarnação, depois que Jesus encarnou, a natureza divina foi envolvida pela humana. E ele ia mais longe, ele dizia que em determinado momento as duas naturezas se misturavam e se confundiam, que Jesus era totalmente humano, mas nem totalmente divino. O Concílio da Calcedônia reconheceu as duas naturezas distintas, colocou um ponto final nessa ideia. O concílio disse que havia uma harmonia entre a natureza humana e a divina, e que em Cristo as duas se unem na única pessoa de Jesus. O concílio também serviu para responder certas ideias equivocadas quanto à pessoa de Cristo. As duas principais linhas de estudo foram o nestorianismo e o eutiquianismo. Nestório, bispo de Constantinopla, afirmava que Jesus era duas pessoas distintas. Nota, Nestório afirmava aquilo que nós cremos e aquilo que o Concílio da Calcedônia ratificou, que Jesus tinha as duas naturezas distintas. Já Eutiques dizia que Jesus possuía uma natureza mista e que as duas se confundiam. Conclusão: enquanto o nestorianismo dividia a pessoa de Cristo, o eutiquianismo confundia as duas naturezas. Então o concílio precisava resolver o problema. Por isso o concílio da Calcedônia foi importante, porque definiu como os crentes devem crer e ensinar a doutrina da pessoa de Cristo e suas duas naturezas. O concílio definiu à luz da Bíblia que as duas naturezas são inconfundíveis e imutáveis, são indivisíveis e inseparáveis na pessoa de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A doutrina da união hipostática mostrou que não apenas a distinção entre as duas naturezas de Cristo, como também mostrou a sua união sem qualquer separação ou divisão. O fato de duas naturezas de Cristo serem inseparáveis implica que o Verbo assumiu a forma humana para sempre. Por isso que quando Jesus foi elevado às alturas daqueles dois anjos que estavam ali, disseram: varões galileus, vocês que estão olhando para os céus, este mesmo Jesus, da mesma forma que vocês viram subir, ele vai voltar. Então
lá em cima agora, assentado à destra de Deus, está Jesus, 100% Deus e 100% homem. Ele não apenas foi 100% homem, ele ainda é 100% homem, e o será para sempre. A carta aos Hebreus destaca essa verdade ao afirmar que temos um de nós como representante lá nos céus, no santuário celeste. Hebreus capítulo 4, nos versos 14 a 16, a Bíblia vai nos dizer assim: tendo pois Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Dando uma olhadinha nesses textos, o verso 14 diz o seguinte: que Jesus encarnado está lá em cima, 100% homem, 100% Deus, e diz que enquanto o sumo sacerdote terreno passava pelo santo lugar para entrar no Santo dos Santos, Jesus subiu muito acima de todos os céus e assentou-se à direita de Deus. O verso 15 diz: por mais que exaltado que Cristo seja, e o texto que nós lemos em Colossenses exalta a pessoa e o ministério de Jesus, ele simpatiza conosco, visto que experimentou as mesmas provações e tentações da nossa humanidade. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, ele foi provado da mesma forma como nós. Essa combinação nele de sofrimento e ausência de pecado é um dos fundamentos da nossa confiança nele. Por que nós confiamos nele? Não é só porque ele é Deus, não é só porque ele é homem, porque em tudo ele foi tentado, ele não pecou, ele nem sequer abriu a sua boca para proferir palavras que pudessem conduzi-lo a pecar. Suas provações e tentações não o fizeram pecar de maneira nenhuma, nunca resultaram em pecado, suas ações nunca resultaram em pecado. Ele foi perfeito em tudo. A união hipostática garante que por meio do sumo sacerdote Jesus sempre encontraremos Deus em seu trono de graça. Isso significa que nós estamos agora, vamos entrar no momento de oração. Todos nós, verdadeiros filhos de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo, selados pelo Espírito Santo. Nós temos essa liberdade para poder ir até Deus, entrar nos santos dos santos, no lugar mais alto, no lugar santíssimo onde ele está assentado. Jesus está à direita dele, e de lá Jesus intercede por nós. Além de que nós temos um intercessor também residencial, que é o Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos essa vantagem, nós sempre teremos essa propensão bondosa de Deus, quer dizer, nós sempre vamos ter a nosso favor Deus se voltando para nos acudir, para nos atender, para nos auxiliar, para nos abençoar, para nos socorrer quando necessário. Essa é a propensão bondosa de Deus para com o ser humano. Isso acontece quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, perdidos na lama. Deus olhou para nós, foi Deus quem foi na nossa direção, foi Ele quem nos resgatou. Quando nós estávamos entregues ao domínio do inimigo, ao domínio da carne, ao domínio do pecado, Colossenses 1,13, o texto nosso básico que foi lido, diz que Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho amado. Estando nesse reino, onde Jesus é 100% homem, 100% Deus, nós temos essa liberdade para adentrar a presença dEle, para invocá-lo, e uma vez invocando, nós sempre vamos ter essa propensão bondosa diante de Deus, nós sempre vamos ter um favor imerecido na nossa direção, nós sempre teremos Deus ao nosso lado. O Senhor em nenhum momento vai nos abandonar. Então esse texto de Colossenses que foi lido, ele fala dessa doutrina que foi apresentada aqui da união hipostática. Ele apresenta o Senhor Jesus Cristo vindo a esse mundo, indo à cruz, e diz que Ele nos libertou do império das trevas,
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse ponto nós temos a redenção. O que é? O perdão, a remissão, a retirada de todos os nossos pecados. Qual é a vantagem do crente para o descrente? O crente, uma vez, quando ele entende que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e de que quando ele foi à cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, nós recebemos o perdão e temos a redenção. O ímpio não tem esse privilégio. O ímpio continua morto em seus delitos e pecados. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos que entender que Ele é a imagem do Deus invisível. Deus tem cara, Deus tem nome, Deus tem endereço, Deus tem personalidade, Deus tem caráter em Jesus de Nazaré. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Está falando de principados, de potestades, das coisas que nós não vemos, né? Átomos, prótons, nêutrons, tudo foi criado por Ele, tudo vem dele. Ele é antes de todas as coisas. Tem gente que pensa que Jesus passou a existir quando Maria engravidou. Não, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O escritor, a carta aos Hebreus, vai dizer que Ele mantém todas as coisas, o cosmos, pelo poder da sua palavra. Nele tudo subsiste, nós subsistimos nele. No momento em que Ele deseja retirar a nossa vida, Ele arranca a alma do nosso corpo, e esse corpo falece, começa a entrar num estado de decomposição. Ele é o cabeça do corpo da igreja, por isso que nós o seguimos, nós somos membros desse corpo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, quer dizer, o primogênito, aquele primeiro que morreu e ressuscitou para não morrer nunca mais, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude divina. Então, a união hipostática vai nos ensinar a olhar para Jesus e ver que nós estamos vendo ali alguém que é 100% homem, alguém que foi capaz de sangrar, alguém que foi capaz de sofrer, alguém que foi capaz de ir à cruz, alguém que foi capaz de morrer, mas cumpriu o que Ele disse. Ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, a minha vida eu mesmo a dou. É como se Ele próprio se matasse, Ele se suicidasse a nosso favor. Ele vai à cruz, Ele mesmo se entrega, Ele morre como ser humano, mas 3 dias depois, cumprindo a sua palavra, Ele ressuscita como o Senhor da vida, porque Ele de fato, olhando para a união hipostática, Ele é a morte, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra um dia, viverá eternamente. Que Deus nos abençoe.